Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Hoje é dia de Páscoa, pessoal, graça e paz do Senhor Jesus para todos vocês. Hoje é o dia da Páscoa, lembrando, né, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mas tudo tem uma história, né? Quando tudo começou. Começou quando o povo de Deus, os hebreus, estavam escravizados lá no Egito. E Deus levantou Moisés para poder tirar o povo dele da escravidão. E daí foi um processo assim longo, 10 pragas foi colocado para que o faraó desse, né, a liberdade para o povo de Deus. E aí quando foi na 10ª praga, aí Deus deu ordem, né? Deus passou para Moisés passar essa ordem para o povo, que era para matar um cordeiro sem defeito e comer pães asmos, né? Que é sem fermento, e ervas amargas, as ervas amargas para lembrar do sofrimento do passado. Então aí eles o sangue do cordeiro passar nas portas, né? Para quando o anjo da morte passar, o anjo do Senhor passar, não tocar naquelas casas, naquelas famílias. Então eles tinham que comer o pão, o cordeiro assado no fogo. E aí foi, mas eles já tinham que já estar preparados. Quando o faraó liberasse, eles já sair na hora. Então eles já teriam que estar prontos. E aí foi. Aí Moisés conseguiu libertar o povo dele, né? Os hebreus. Só que na época de Moisés não comemorava a Páscoa, foi comemorada depois de Josué, quando Moisés passou não, ele morreu, aí Josué ficou no lugar dele, aí começou a comemorar a Páscoa desse jeito, né, que foi desde o comecinho. Aí passou o tempo, aí veio Jesus nasceu, tudo, continuaram a comemoração da Páscoa dos judeus, né, e daí eles continuaram até o último instante, quando Jesus foi traído, e né, ele foi traído e foi crucificado, morto. Mas antes disso, um dia antes, ele reuniu os discípulos para a última ceia, né? E essa última ceia, eles não, o cordeiro, ele não podia mais colocar o cordeiro, não tinha mais aquela tradição do passado, né? Então eles colocaram na ceia o vinho, que aqui é suco de uva, né? E o pão. Somente. O vinho, o pão representa o corpo dele. E o pão e o vinho, o sangue que foi derramado ali na cruz, né? E o cordeiro já não tinha mais necessidade. O pão asmos, o cordeiro, porque ficou no lugar do cordeiro Jesus, que morreu pelos nossos pecados, morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós, para nos libertar, para nos dar liberdade, para nos tirar da opressão do inimigo, né? Que ataca as nossas almas. Isso é depois outra história que a gente vai estar contando depois. Então, crianças, não era mais o pão asmos, a Páscoa não é mais comemorada agora com pão asmos, né? Com as ervas amargas e o cordeiro. Agora o cordeiro foi Jesus, ele que morreu por nós. Ele é o nosso cordeiro. João Batista falou assim: Jesus é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Foi ele que tirou. Então ele, no terceiro dia, ele morreu, ele venceu a morte e no terceiro dia ele ressuscitou e vive. Então, porque ele vive, posso crer no amanhã. A Páscoa, ela tem um olhar para o futuro, né? E a ceia do Senhor, a ceia, né, o pão e o vinho, ele olha para o passado, né? Que é para a gente estar lembrando sempre dessa promessa que foi cumprida, que o Senhor, nosso Deus, ele mandou seu Filho, né? Para morrer por nós, pelos nossos pecados. E a partir do momento que a gente aceita ele como nosso,
suficiente Salvador, nós nos colocamos como filhos de Deus, né? Então, crianças, boa Páscoa, que essa passagem, que esse momento especial que estejamos vivendo hoje possa nos levar à frente, né? Um olhar à frente de tudo que Deus quer para nós, de tudo que Ele tem para nós, para nossas vidas, e que a ceia do Senhor, que a gente possa estar celebrando também e vendo que essa promessa ela foi cumprida. Então que a gente olha para trás e lembra daquele sangue que foi derramado por mim e por vocês, né? E uma boa Páscoa para todos. Que Deus abençoe vocês. Beijos.